Olá pessoal, sou Reus Marrolim e vou apresentar o trabalho Learn Quick Fix from Code Repository. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com Gustavo Soares, Rohit Gay, Titus Barak e Loris de Anthony. Muitas adições que são aplicadas correntemente já foram aplicadas no passado. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma mudança que simplesmente troca a ordem dos elementos envoltos numa chamada a um método equals. Então, essa mudança foi realizada para evitar um null point exception no código. Porque a versão anterior, se você tiver uma variável, essa variável for nula, você vai ter aí essa exceção. No entanto, se você trocar a ordem desses elementos, então você evita, que essa exceção ocorra. Então, essa mudança ocorreu em 3 bases de código do Git. Essas mudanças ela também têm a mesma estrutura. Por exemplo, se você analisar essas mudanças separadas, aqui a gente tem duas adições e aqui a gente vê que apenas de uma adição para outra o que muda é o argumento envolto aqui na chamada do método equals. Tendo em vista que essas adições são aplicadas recorrentemente, muitas ferramentas de análise estática ajudam a detectar e também a automatizar essas mudanças repetitivas. No entanto, essas ferramentas elas são limitadas a um conjunto pré-definido de classes de transformação, que são difíceis de estender. Então, a nossa ideia é como identificar transformações interessantes, como a que foi mostrada, de forma a ser inserido nessas ferramentas de análise estática. Então, é para isso que a gente propõe a ferramenta revisar. Então, revisar recebe como entrada repositórios do Git, vai extrair edições das revisões desse repositório, vai agrupar essas revisões por diferentes categorias. Desses agrupamentos, vai aprender transformações. Essas transformações podem ser inspecionadas para identificar a relevância de cada uma delas. Na etapa de extração das edições, por exemplo, aqui a gente tem aqui uma representação de uma invocação de método. Se a gente aplicar uma ferramenta como Gantry, a gente vai aprender um conjunto de edições que, aplicada à versão anterior, vai produzir a versão posterior. Uma vez identificadas essas adições, a gente pode clusterizar elas. Então, aqui a gente tem duas adições que a gente percebe que muda apenas o argumento. E aqui a gente está utilizando agora um string literal. Então, a gente pode utilizar variáveis, abstrações para representar essas mudanças. Depois a gente precisa fazer também um mapeamento. Então, essa string literal aqui é a mesma string literal que aparece na versão posterior. Após aprender esses grupos, a gente pode criar transformações, que a gente tem uma transformação escrita na linguagem do Refaster, que a gente tem a versão anterior e aqui a gente tem a versão posterior. E nessa transformação de escrita, então a gente tem apenas que os argumentos eles são trocados na transformação. Então aqui a gente tem um template que descreve essas transformações. Beleza, agora que a gente viu de forma geral a ferramenta, vamos ver agora como se deu a avaliação. Então, para avaliar a ferramenta, a gente tem 3 questões de pesquisa. A primeira é o quão efetivo é a ferramenta em identificar mudanças rápidas. A segunda, os desenvolvedores eles preferem as mudanças rápidas que a ferramenta identificou. E a terceira, os desenvolvedores eles adotam as mudanças rápidas identificadas pelas ferramentas. Iniciando pela primeira questão de pesquisa, o quão efetivo é a ferramenta em identificar mudanças rápidas. Então, a gente aplicou a ferramenta em 9 projetos, que tem várias edições, várias linhas de código e também várias revisões. Então, a gente identificou 495 mudanças que ocorrem em 3 ou mais projetos. Dessas 495, elas foram analisadas e foram identificadas 80
e 9 que podem ser descritas como transformações, edições que são úteis. A gente classificou essas transformações em diferentes categorias. Por exemplo, na categoria melhores práticas, a gente teve 19 transformações. No entanto, teve categorias que não ocorreram, né? Mudanças desse tipo, por exemplo, a categoria segurança. Beleza, então revisar é uma ferramenta efetiva para identificar mudanças. Mas os desenvolvedores, eles preferem as mudanças identificadas pela ferramenta. Para isso, a gente realizou um survey com desenvolvedores do GitHub e a gente apresentou 9 mudanças para eles, identificadas pela ferramenta. Então, cada uma dessas mudanças tinha a versão anterior, que seria a versão ruim, e a versão posterior, que seria a versão boa. Então, aqui a gente tem a primeira mudança, que apenas troca string para notação caractere. Segunda mudança, a gente já descreveu. Aqui a gente tem uma outra mudança, que remove o uso do new. Que a gente tem outra, que utiliza o método isEmpty. A gente tem outra aqui, que utiliza o string builder. Outra que utiliza a notação diamond. A sétima aqui, ela utiliza a notação diamond também, mas para remover uma notação, né, antiga do Java. Nessa outra mudança, a gente apenas adiciona o modificador final e aqui na última a gente apenas troca o uso da string, né, para o uso da classe path. Então, a gente submeteu, né, esse survey para desenvolvedores relacionados a 124 projetos, que incluía projetos como SonarQube, Cassandra e o RStudio, que a gente tem uma visualização de se esses desenvolvedores, né, eles utilizam ferramentas de análise estática de código. A gente identificou que a maioria utiliza o IntelliJ, seguido do CheckStyle, posteriormente Sonar, seguida FindBugs e PMD. E aqui, né, a gente tem uma indicação de se os desenvolvedores eles preferem as mudanças, né, indicadas pela ferramenta ou não. Então, em tom de verde a gente tem votos positivos, em tom de vermelho a gente tem votos negativos. A gente vê que tendendo para as barras, né, estão tendendo mais para o lado direito, mais para o lado que tem as opções positivas, né, as versões positivas identificadas por revisar. Então, para a maioria das transformações, os desenvolvedores escolheram as mudanças propostas por revisar, exceto a primeira, que é essa que troca uma anotação string para anotação caractere. Então, a gente pode informar, né, que de 8, né, das 9 transformações, ou seja, 89%, os desenvolvedores eles foram para a transformação proposta pela ferramenta. Por último, a gente identificou se os desenvolvedores eles aplicam as transformações propostas pela ferramenta. Então, para avaliar isso, a gente submeteu pull request para ferramentas como para base de dados como SonarQube, PMD, Ent, CheckStyle e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem os nossos padrões, tem quantos foram aceitos, porcentagem de aceito, e aqui a gente tem o status. Então, A identifica que ele foi aceito, O identifica que ainda está aberto, R quer dizer que ele ainda está, que foi rejeitado no caso. Por exemplo, aqui na primeira, para transformação rápida 1, que no PMD foi aceita o pull request, no Ent ainda continua aberto, e no SonarQube foi rejeitado. Aqui a gente tem o status, né, para os demais pull requests enviados. Então, o que a gente identifica? Que dos aceitos, né, e rejeitados, que são 11 pull requests, então 7 foram aceitos, então 63,6%. Então, a gente vê que 4 foram rejeitados, então 36,4%, e a gente tem 5 que ainda continua aberto. Então, essa foi a ferramenta Revisar. Espero que tenham gostado. Estou aberto para perguntas. Obrigado.